Tu fala inglês, Rodrigão? Falo. Tem que falar com os fantasmas, caralho, né? Eu trabalhei... zoando. Não, tem gente que pensa nisso, né, cara? Imagina, eu tenho que ser poliglota, eu tenho que falar turco, japonês, né? Quando a gente vai cambaguá, eu fui fantasma, né? Eu de kimono, que coisa ridícula, né? Cara, e o fantasma japonês é sempre muito mais assustador, cara. É, pior que é. A gente atende pessoas do Japão, a gente tem uma carteira de clientes do Japão. E assim, o que a gente encontra na casa das pessoas do Japão é mais assustador do que do Brasil. É mais assustador. Eles são mais violentos, mais agressivos. Então é fato mesmo, não é só nos filmes. Não, é real. Doideira, É real. velho. E eles têm a Floresta do Suicídio também. Aham. Então, teve alguns youtubers. Teve A gente analisou, chegou a analisar 2 vídeos que mandaram pra gente, de parceiros. São pessoas que são, assim, a gente tem um grupo de parceiros youtubers que mandam uns vídeos. E é legal isso, porque a gente analisa e traz a veracidade. O que você encontra nesses lugares? Tem muito forfã. Tem gente que chega lá fazendo uns puta ruaça, meu Deus, olha o fantasma. Você vê aquela cortina passando na sala e não Entendi, entendeu? zoeira. Aí tem alguns que realmente vão numa casa e, tipo, uma casa abandonada. Chega lá, fala, não, só tô documentando a casa. Meu... Aí teve situações que eu levantei e até pedi para notificar o cara, falando, se você tiver algum problema, me avisa, porque é sério. Teve alguns caras que entraram em contato. Eu sou budista, eu sigo o budismo tibetano, tá? Tanto eu quanto minha esposa que tá ali. A gente segue e, assim, o conceito de demônio e de diabo não existe. Não existe. E quando você vai estudar a teologia, os conceitos, eles são completamente diluídos. Porque torna-se uma figura muito mais mitológica ou um arquétipo assumido pela igreja para predeterminar uma condição que existe alguma coisa te fazendo mal. Só que o mal é sempre aquela coisa meio hipócrita, porque é sempre de fora. Alguém está me fazendo mal. Não é você que está se fazendo mal. Não é um princípio de ação e reação. Você faz alguma coisa, você responde por aquilo que você fez. Mas não, sempre foi o cão que botou para nós beber. Uhum. Não, cara, foi o garçom que você chamou, estendeu a mão e te serviu. Ah, não, porque eu bebi e cometi um crime, foi o demônio. Não foi, cara. Foi você mesmo que já tinha essa índole que te levou a cometer esse tipo de crime. Então, é aquela coisa, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, eu vou colocar no diabo, entendeu? Boa. É mais fácil criar um arquétipo terceirizado que justifica as minhas atitudes. Então, a gente vive nessa mitologia. Você já viu um diabo, um demônio? Eu nunca vi. Eu Gostaria também. muito de ele sentar aqui e conversar com a gente. Porque Seria ele louco faz trocar isso. ideia com o diabo, tá ligado? Seria mesmo. Entendeu? Tem, antigamente, você lembra do E Arquivo eu não X? tô nem zoando, ia ser muito louco. Porra, né? eu vou vir aqui todo de vermelho com o chifre. Alô, e aí, Monark? Aí, maneira servinha aí, né, Monark? Pô, você tá me dando problema. Rapidinho, antes de tu continuar isso daí, quando tu chegou aqui, tu deu uma zoada, falou, caralho, que tem tanta fumaça que os bichos nem entram, tá tudo defumadão já, e o caralho... E aí o Jean caiu, tá ligado? Caralho, é mesmo? Que maneiro. Eu não caí, eu tava torcendo pra ser real. O apelido dele é de turíbulo, né? Que os caras usam pra defumar. Tu viu uns caras na igreja, não sei aonde aí, que botaram maconha nessa porra? E aí os moleques vieram na Sério? igreja... E aí ficou todo mundo legalize na parada Cara, lá. tem a cerimônia mais legal de todas, só que ninguém lembra, né? Mano, o que o cara falou no dia? Eu não sei. moleque, velho. Tava divertido. Pô, eu passei 4 vezes na Oscar, velho. O que me levou primeiro à jornada espiritual é, de novo, aquela historinha, né? Eu comecei a ver coisas aos 6 anos de idade. Minha família é uma família tradicional italiana, onde meu pai assumia as responsabilidades de casa, indo trabalhar, minha mãe cuidava da casa. Eu nasci em 1975, então tem que avisar que era antes da internet, antes de muita coisa, né? Entendeu? Antes dos videogames também. Cara, onde eu morei, a minha casa foi a 7ª construída na rua. Hoje já tem 3 bairros em volta. Entendi, antigo mesmo. Muito. A casa era muito antiga e assim... Eu morava perto de um hospital, que era o Albert Einstein. A casa tinha uma energia curiosa. Então, ela foi construída em cima de uma senzala, perto de um hospital. Então, você imagina que eu estava no parque de diversões da espiritualidade. Com o tempo, aos 6 anos de idade, eu comecei a ver coisas estranhas acontecendo em casa. Que são aquelas presenças estranhas que você vê o vulto passando assim. Só que você não vai falar, mamãe, tem um homem passando. Não, eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era.
e sabia que meu pai era muito rigoroso, muito rígido em relação à família, então eu falei, eu não vou me expor, não vou buscar arrumar confusão com meus pais. Vou deixar. Então eu ficava só observando, só observando, só observando. E era muito? Eram muitos. Eram 6, 7 caras desse tipo. Eu vou te descrever como eu lembro deles, tá? Lembrando que o que eu tô te passando é uma ótica de uma criança. Sim, tá. 2 metros de altura, mais ou menos uma largura de 1,5 metro, com os olhos vermelhos. Acompanhava meu pai. Para onde meu pai ia, eles iam atrás. Eu ficava com medo. E eram vários desses aí? Tudo Eram vários. bem parecido. E assim, bem parecidos já começa a complicar. Quando você tem diferentes obsessores, beleza. Mas quando você tem iguais, eles abrem margem para muitos problemas e muitos desequilíbrios. Ataques de raiva. Depende muito da maneira como eles se conectam, mas pode levar uma pessoa a ter surtos emocionais. Entendo. Tá? E eu vou te explicar muito legal todo esse conceito. Comecei a ver, mas fiquei quieto. E foi indo. Aos 10 anos de idade, a coisa foi piorando. A casa, naturalmente, gerou um toque de recolher. Então, eu tenho um irmão, a diferença é de 2 anos. Tanto meu irmão quanto eu, nós sabíamos que a casa tinha alguma coisa. Então, nós passamos a escutar coisas estranhas na casa. Um dos fatores, por exemplo, a gente não saía do quarto. Então, dava 8 horas da noite, todo mundo para a cama, porque no dia seguinte tinha aula. Só que a gente ficava acordado até mais tarde para ficar escutando sons estranhos, porque sabia que acontecia. Teve um dia que eu acabei escutando alguns barulhos estranhos vindos da cozinha. E a minha casa era um corredor de mais ou menos 10 metros que levava para 2 quartos grandes, que eram 2 suítes onde meus pais ficavam, e eu e meu irmão dormíamos juntos. Tinha um outro quarto aqui e um outro quarto aqui, que eram quartos de bagunça e de brinquedo. Um corredor grande, cozinha, sala de jantar. E embaixo era uma sala de visitas, que ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que ninguém entrava? Só por que não? Eu vou explicar, a história é maior. Entendi, tá. Tem muita coisa legal, Caralho, cara. que doideira. Eu escutei um barulho na cozinha. Eu levantei e botei o ouvido na porta. De repente eu escutei passos vindo, porque era carpete. E meus pais estavam dormindo já há muito tempo. Escutava. E parava. E sabe, quando criança, vai aquele ponto de interrogação em cima direto. Você fala, caracoles, o que tá vindo? Chegou uma hora que eu olhei pelo buraco da maçaneta para procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido, falando, volta pra cama. Velho, Apertou. eu fui direto, mas eu pulei pra cama e me enrolei. A partir desse momento, eu comecei a ser notado por esses seres. Então, todas as vezes que eu passava pelo corredor, dava para vê-los entre os quartos, observando quem passava pelo corredor. Eles estavam esperando meu pai. E o pior é que, assim, eles saíam no momento em que meu pai entrava em casa. Então, eu sabia que meu pai estava chegando quando eu via a movimentação desses seres. Caralho, cara. Que loucura. Era incrível. Era algo que você sempre os via. Sempre. Se você tava em casa, você tava vendo esses troços. Sempre. Só que em contrapartida também tinha coisas estranhas que aconteciam. Então uma vez era altos e baixos. Tinha o dia que eu via, tinha dia que eu não queria vê-los e eu me distraía com outras coisas. A distração da mente faz com que você não perceba mais eles. Você está distraído, você está fazendo outra coisa, tá? Na minha época videogame, eu fui ter videogame muito depois. Os dias foram passando e teve os altos e baixos. Passei a estudar à tarde, chegava na hora do almoço e teve um dia que eu voltei para casa, ia deixar sempre minha mochila em cima da cama e ia almoçar. O dia eu cheguei e fui deixar a mochila em cima da cama e eu vi um cara em pé no quarto, 2 horas da tarde, cara, assim, com sobretudo, vestido como se fosse, Inglaterra, chapéu, todo. Eu parei e fiquei olhando. Aí o cara, sem mexer a boca, falando, você está me vendo? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe, tem um homem no quarto! Aí eu já falei. Minha mãe, obviamente, apareceu e não viu nada. E quando minha mãe chegou, já não tinha. Eu falei, cara, vou ficar quieto. É melhor ficar quieto. Aos 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Eu tinha um amigo, um vizinho que virou meu amigo, que morava na casa da frente.
Era uma rua muito tranquila, a minha rua, cara. Não passava carro, não passava nada. Ninguém acessava aquilo, porque a avenida ficava de acesso paralelo. A gente não tinha rota de fuga como tem hoje, de trânsito. Não tinha trânsito na época. Entrei em casa para pegar uns brinquedos, fui me divertir com o meu vizinho da frente. Na época do G.I. Joe, Comandos em Ação. Legal. Puta, gostava bastante. Eu também curti, a gente fazia uns fortes e ficava um invadindo Isso, forte mas já do- tinha uns fortes, mas a gente fazia nas árvores. Como tinha muita árvore, então tinha o paraquedista, a gente Sim, jogava. Era legal, o comandante cobra, o destro. Isso. Puta, adorava. Atravessei pra mostrar os brinquedos pro menino. Deixei lá, quando eu voltei, apagou, eu não lembro de mais nada. Eu acordei, eu tava uma casa de diferença no chão. Então eu rolei a rua. Eu acordei, tinha passado a minha casa, passado a casa do meu vizinho, eu tava já na terceira casa, cara. Pra você ter uma ideia, porrada. Caralho. Eu levantei, aos 14 anos, tirei a poeira. O que aconteceu? Não aconteceu nada comigo. Nada. Eu entrei em casa. O carro era um Passat antigo de aço galvanizado. O capô do cara ficou assim. Na hora, o cara entrou, me pegou, me botou no carro e me levou pro Einstein. A única coisa que aconteceu, eu caí e bati a cabeça no chão. No que eu bati a cabeça no chão, tinha uma pedra e me cortou a cabeça. Só. Não quebrei nada. Só que aí tem um porém. Eu lembro do que aconteceu em termos espirituais. Eu entrei num túnel branco. Nesse túnel branco, eu lembro de estar subindo, cara, e estar sorrindo, feliz da vida. E eu entrava no túnel, eu olhava pra cima e falava, meu, que da hora, que legal. Chegou lá em cima, eu vi minha bisavó. Eu não tinha contato com a minha bisavó. Eu raramente a via. Quando chegou lá em cima, a minha bisa olhou pra minha cara e falou, Rô, não é a sua vez. Você pode descer. Eu desci muito rápido. E aí eu acordei. Que viagem, cara. Caralho. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, porra, então o túnel branco existe. Então essa bagaça é real. Porque eu vivia o negócio. A partir daí, eu comecei a querer descobrir. Falei, não, eu vou atrás dessa porrada. Eu vou saber o que tá havendo. O que é isso? Por que disso? Quando eu tava treinando numa academia, eu e um amigo meu de infância, ele me ligou falando, pô, tô morando aí perto de você, vamos treinar, tal. A gente foi numa academia de Kung Fu. A gente fazia Kung Fu e fazia musculação junto. Um dia entrou um cara. Ele era muito mais velho, devia ter uns 50 anos de idade. Ele ficava olhando pra minha cara. Falou, tô cagado, ele se apaixonou. E na época eu nem sabia o que era isso, né? Tipo assim, meu, tá olhando por quê? Deixa o cara. Aí ele se aproximou e falou, eu preciso te levar num lugar. Eu falei, que lugar? Que é isso? Ele falou, não, é sério. Eu preciso que você confie em mim. Você precisa ir comigo. Isso foi numa sexta-feira. Sábado eu tava treinando na academia, ele passou com a mulher e 2 crianças. Ele me viu, ele falou, tô indo num lugar, eu quero que você entre no carro e vá comigo. Cara, na época, super inocente, eu entrei e fui. Ele me levou no Centro Espírita, na Horácio Laffer, que é a Luz Divina, fica no Itaim. Na hora que eu cheguei, tinha uma pessoa na porta, recebendo as pessoas. O cara olhou pra mim e falou, que bom que você voltou. Eu falei, não, vai aparecer o Serginho Malandro. Pegadinha! Voltou como? Nunca tive aqui. Ele falou, que bom que você tá de volta. Eu falei, não, eu nunca tive aqui. Eu entrei, as pessoas que eram atendentes lá me cumprimentavam. Aí eu fui tomar o passe magnético e, cara, eu saí de lá flutuando, assim, a sensação era incrível. Falei, pô, esse negócio aqui é muito legal. Acho que eu vou começar a vir. E comecei a frequentar o Centro Espírita. Achei muito legal. Mas eu não seguia a doutrina. Eu queria o conhecimento dos caras. Então eu comprei todos os livros do Kardec. Eu tinha uma biblioteca assim vasta. Eu tinha mais de 1000 livros em casa. E comprava literatura para tentar entender o que tinha acontecido comigo. O que era aquilo? O que eu estava enxergando? Que tinha que ter uma explicação lógica. Com o passar do tempo, o Centro Espírita já não estava me atendendo às necessidades. Aí um dia eu fui tomar um passe lá, e durante o passe magnético o cara parou. E não pode parar. O cara parou e me cutucou. Falou, eu queria falar um negócio com você. Falei, outro que vai se apaixonar por mim, eu vou falar que eu tô cagado. Ele olhou e falou, tem um anjo atrás de você. Dentro da crença dele, tá bom?
Ele acreditava nisso. Eu falei, ok, e o que eu faço com esse negócio? Ele falou, não sei. Eu falei, pô, se você trabalha no centro espírita, você atende, você tem uma responsabilidade, você não sabe o que eu faço com isso, então, a partir de agora, fica difícil você atender minhas necessidades. Eu levantei, eu olhei para trás e falei, vão para casa. Cara, do caminho do centro espírita até a minha casa, eu senti um negócio esmagando a minha coluna, mas ele apertava, uma dor monstruosa. Quando eu cheguei em casa, parou. Parou. Eu falei, mais um ponto de interrogação. Por que isso? Aí eu fui levado para Umbanda. Cara, aí o bicho pegou. Quando eu fui levado para Umbanda por pessoas que falavam, meu, vai lá, você vai gostar. Eu lembro que para tentar me convencer a entrar no lugar, levaram uns 40 minutos. O que tava te impedindo? O medo. Eu tinha medo, escutava os atabaques, e você via os Exus, você falava, meu, não vai rolar, eu não vou entrar nesse lugar. Nunca. Você sai da ideia mais de um espiritismo mais bonitinho para um negócio um pouco mais violento, uma coisa mais ativa. Entrei, e quando eu vi a energia em volta dos médiuns, eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa diferente. E eu me encantei pela magia da Umbanda. Eu achei lindo, cara, a dança, os ornamentos. Você começa a ver que aquilo, entre aspas, é um teatro para verdades que você vai escutar na hora de você tomar um passe lá, conversar com a entidade. Eu falei, pô, acho que eu vou ficar um tempo aqui. Fiquei 10 anos. Ficou um tempinho. E aí eu fui desenvolvendo as 7 linhas da Umbanda, que eles chamam, tá? São 7 linhas, são 7 pilares regidos por orixás. Então você tem Oxóssi, você tem Exu, você tem o Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, que são arquétipos criados pela Umbanda. A Umbanda surgiu em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista. Por quê? Porque um cara tava lá e viu um caboclo. E ele falou, pô, o que é isso? É um demônio. Não. E aí começou a trazer. Porque você vai pra África, não existe isso. Você não chega lá e fala, ô, traz um boiadeiro aí. O cara, boiadeiro na África? Não existe. Então você começa a entender que aquilo são arquétipos criados para fazer com que espíritos que estejam aqui trabalhem. Como eles perderam a sua consciência e estão vagando por aí, eles se tornam ferramentas para esses orixás para poder ajudar as pessoas que estão lá procurando ajuda. Entendi. Ponto, acabou. Então você tá falando com um preto velho, ele nem é preto nem é velho. Não é. Mas o cara tá lá para te ajudar. Claro, não é questão egóica. Eu quero uma casa, eu quero uma mulher, me dá dinheiro. Não. Mas ele vai lá para te escutar. E muitas vezes só o ato de escutar já te ajuda muito. Porque pelo menos alguém está te ouvindo. Às vezes a maioria das pessoas não tem alguém para conversar. E busca amparo nesses lugares. E é legal. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa fila para tomar passe. Eu geralmente fico quieto, fico de cabeça baixa, não falo com ninguém. Aí eu tomei um arrepio do lado esquerdo. Eu falei, lá vem. Aí eu olho. Cara, tem um cara, parece um mouro. Vestido de cigano. Aí eu tomei um tranco, passou uma funcionária da casa, eu segurei ela e falei, me tira uma dúvida. Tem alguém do meu lado? Ela falou, tem, o seu cigano. E saiu. Eu falei, desde quando eu tenho cigano? Eles se apoiam nas pessoas que têm essa sensibilidade para poder ajudar. E eu comecei a desenvolver, comecei a incorporar e comecei a atender. Mas aí, vamos lá. Tu que consegue se comunicar de uma maneira mais real com essas paradas aí, né? Afinal, tu é o Spock. Cara, os seres lá da Umbanda, do Espiritismo, não encheram teu saco porque tu ia sair? O da Umbanda, sim. É? Falando sério, sem hipocrisia. Existe um princípio de dar e receber. Se eu estou indo para uma casa, eu estou recebendo. Mas o que eu estou dando? Dor de cabeça, problemas. Quando eu dou dinheiro e ajudo uma casa, eu estou fazendo uma caridade. Mas também é o princípio de troca, de agradecimento por todos os favores que eles me fizeram, pelo menos de me escutar ou de me ensinar o que é Umbanda, eu estou retribuindo. Então eles reconhecem o princípio de dar e receber. Mas se a pessoa só vai lá para receber e não dá nada em troca, existe, entre aspas, uma cobrança velada. Quando você vira as costas para casa e fala, não preciso mais de vocês, pode vir a acontecer certas manifestações estranhas sobre essa pessoa. Entende?
Como eu tinha dado dinheiro às instituições, como eu tinha falado para as pessoas, cheguei lá e conversei com o dono da casa. Falei, ó, essa aqui é a última vez que eu venho. Eu te agradeço por tudo. O que você precisar, você pode pedir, eu te ajudo, mas não estou mais nessa. Então eu fui lentamente deixando de incorporar. Então chegava o cara, 100 médios incorporados, 100 simultâneos na casa. O dono da casa apontava para mim. Eu tava na assistência assim, ó. É, você, vem aqui. Fechava. Chegava lá, ele botava a mão na minha cabeça e já mandava. Rie! E puxava e eu levantava. Não vai rolar mais. Puxava e eu falei, não vai rolar mais. Não estou mais. Aí ele olhou pra minha cara e falou, por quê? Aí eu expliquei, agradeci e fui embora. A melhor maneira de sair é essa. Agradecendo, pedindo desculpas por não fazer mais parte e não vire as costas. Nunca vire as costas para a espiritualidade, porque você vai ter problema. Você vai ter. Muita gente virou. E aí depois tem cobranças. Existe.